2019 tem mais? Já falamos aqui que 2019 no horóscopo chinês é o ano do porco. Ah, é? Aliás, lá em casa, minha mulher que gosta de horóscopo chinês, mas não curte futebol, num almoço ela falou assim, 2019 é o ano do porco. Meu filho deu um pulo desse tamanho e falou assim, de novo? Não é possível. Estava imaginando o ano do porco. Né? Mas a possibilidade é grande porque tudo isso que a gente mostrou aí continua. Um Filipão em alta, o Deivinho, que é a sua alegria. O caso do Dudu... ainda nada, né? Acho que a cada 24 horas que passam, sem novidade no caso do Dudu, é mais uma vitória para o palmeirense, né? Porque eu acho que esse cara é um cara-chave para a continuidade do sucesso. Ou a substituição dele por alguém à altura. Hoje eu estava observando as redes sociais, lendo os jornais. Ricardo Goulart parece que não vai para o Palmeiras, está sendo oferecido para o São Paulo agora. Que loucura. E eu comentei, será que o São Paulo assaltou um banco? Porque de onde veio tanta grana? Porque a gente sempre, quando vai falar de Ricardo Goulart, avalia que só tem 2 times com condições de contratar o Ricardo Goulart. Palmeiras e Flamengo. Principalmente o Palmeiras, no caso. Eu também acho que é o tempo das especulações sem limites, né? Tem um dinheirinho do Rodrigo Caio, né, que entra Sobrou também. 4, né? E eu acho que o caso do Ricardo Goulart vai muito do acordo que for feito com os chineses. Mas ele ainda tem contrato lá? Quanto tempo de contrato? Ele tem, ele estava machucado, se recuperando, mas sim. Seria um empréstimo, né? E aí, dependendo de quanto os chineses pagariam desse salário. Porque o que inviabiliza a vinda do Ricardo Goulart, mais do que tudo, é a questão salarial, que inflaciona a folha. Né? Então, no São Paulo, eu imagino que jogaria a folha salarial lá em cima. Mas aí vai muito do jogador também aceitar baixar o salário. Alguns jogadores querem voltar para o Brasil e aí eles aceitam. Afinal, eles não vão ganhar 2 milhões de reais aqui no Brasil. Não, mas que ganhe um. Já para o São Paulo... Mas dá para ganhar menos ainda. Na última passagem, né? Também. Abaixou um pouco. Sim, baixou. Então, eu acho que os clubes brasileiros estão jogando em relação ao Goulart é que é notório que o Goulart, mais do que deseja, ele tem que jogar no futebol brasileiro. Ele já fez o que tinha que fazer na China, já recebeu o que tinha que receber na China. O que ele fez na China não foi suficiente para viabilizar o nome dele para um grande time. Grande time ou time intermediário da Europa? É raro essa situação em que um jogador tem destaque na China e se torna alvo de time europeu. Aí eu já falei isso várias vezes aqui. O Goulart certamente, com toda a satisfação financeira dele, mas ele certamente fica incomodado que nos últimos tempos ele teve só uma convocação para a seleção brasileira. Quer dizer, ele se sente, meu Deus, eu tenho que ter opção, eu tenho que me tornar uma opção plausível na seleção brasileira. E na China não é. Na Europa ele não tem mercado. O que resta? Futebol brasileiro. Palmeiras, é Flamengo, até essa especulação de São Paulo. É o que resta para ele. E diante disso, os times brasileiros vão jogar com isso. E ele é um ponto fora da curva, Rômulo, do ponto de vista da idade. Ele é o mais jovem desses jogadores que a gente fala. Tardelli, Hernandes. 26 anos. Ele é muito jovem. Imagina, se ele tem 26 agora, ele foi para lá com 22 para 23 anos. Então, ele é um ponto fora da curva também nesse sentido, né? Agora, se acabar indo para o São Paulo, aí vai ver a história do chapéu, né? Porque o Palmeiras já falava de Goulart há quanto tempo? Ele estava fazendo tratamento no Palmeiras, né? Sim. Também. Estava lá dentro do Palmeiras. Falava, é muito disso. Se bem que muito próximo do São Paulo. E o treinador... Mas seria um chapéu mesmo, porque só se fala dele no Palmeiras. E o treinador foi... O treinador que trabalhou com ele na China foi o Filipão. Sim. O Filipão até abre uma exceção para ele. Porque ele não é propriamente o centroavante de referência. E o Filipão trabalhou com ele na China na função de centroavante, vamos considerar o falso 9, né? Pelo menos para o padrão do Filipão é falso 9 mesmo. Então, é um jogador importante também nesse sentido. Poxa, o cara, para convencer o Filipão a abrir mão de um centroavante, qual foi o último que conseguiu isso? Eu não lembro. Não. Difícil. Em 2019, o Palmeiras entra, como entrou 2018, com a moral ou ainda maior? Acho que entra com mais. Mais, né? Que é uma arrancada incrível. É claro que fica com o grande objetivo da Taça Libertadores. É o grande objetivo do Palmeiras, mas essa arrancada
com o Filipão invicto no Brasileiro, e também a recuperação do Dudu, né, que no meio do ano é aquela questão, feliz ou não, fico aqui. Foi um cara contestado, né, correu muito risco da idolatria que o Palmeirense tem em relação ao Dudu sofresse uma queda brutal. Verdade. E ele teve uma reação fantástica. Foi o grande nome do futebol brasileiro nos últimos meses, foi o Dudu. Então, o Palmeiras começa 2019 com um grande time brasileiro. O que está aumentando é a distância, pelo menos na teoria. Na prática, a gente sabe que quando a bola começa a rolar, senão o Corinthians não era o campeão brasileiro de 2017. Né? Mas, pelo menos na teoria, a distância do Palmeiras em relação aos rivais, a gente pode colocar Palmeiras e Flamengo pelo poder aquisitivo, mas o Flamengo ainda em campo não mostrou o que tem que mostrar, essa distância está maior. Essa distância está aumentando a cada ano. O Palmeiras está estruturado, as contratações para esse ano, o Palmeiras que não precisava contratar ninguém, fez boas contratações jovens e que poderiam ser titulares dos rivais. Zé Rafael. O Palmeiras impede isso, né? Rafael Veiga, Mateus. Esse menino que veio do Botafogo, o Matheus Fernandes. Matheus Fernandes é ótimo jogador. Estava sendo preterido por um time da Itália, não lembro qual, se era Bolonha, se era Sampdoria. O Matheus Fernandes, quando aparece no Botafogo, jogador. o Jair Ventura falou nos primeiros treinos, é jogador nível Europa. Sim. Jogadores jovens, porque o Palmeiras, mais do que se reforçar, está impedindo que os outros se reforcem. Mas o Flamengo também está se reforçando bem. A gente não pode esquecer que o Flamengo está se reforçando bem também. Quem? Está demorando, né? Está demorando. Está demorando, mas começou, né? Porque Bruno Henrique deve chegar por aí. Gabigol, quem sabe? Se realmente deve se confirmar... Eu espero algo mais concreto. O Flamengo está comendo muito pelas bordas, né? Acabou trazendo... Aí tem o Abel, que também já não deixa de ser um... Eu acho que demoraram muito por conta das eleições lá, né? Eu não acho que esse foi um primeiro momento que porque você não dava para você se organizar. Primeiro havia a questão Renato, né? Quem é? O Renato? Não é? Não, o Renato não aceitou, vamos Abel. Abel, beleza, agora vamos sentar e conversar quais são os jogadores. Teve a questão do executivo de futebol ainda. Executivo, não demorou sabe quem também é, até chegar no Pelaipe. Não sabe como é que vai ficar, porque nesse balaio aí de eleição você tem muitos favores, né? Muitas trocas de, te apoio. Aí a Patrícia Medrado e sua turma que... você tem que... Amorim. Patrícia. Eu chamo ela de Medrado toda hora. Patrícia Amorim. E demora, né? Demoraram muito. Eu acho que essa diretoria já tinha que ter acertado com alguns jogadores já antes mesmo de assumir. Porque agora vai pegar uma prateleira, já que a gente está na prateleira, né? Talvez em alguns jogadores na posição na primeira prateleira e outras prateleiras, assim, outras posições na segunda, às vezes na terceira. E o mercado sabe que o Flamengo agora é um time com dinheiro, um clube com dinheiro. Isso dificulta a negociação. E sabe que precisa contratar, né? Pagou o que pagou pelo Rodrigo Caio. Precisa, né? E tem dinheiro. É complicado. A diretoria está com muito trabalho. A negociação do Rodrigo Caio é curiosa, né? Porque o Flamengo pagou muito. E o São Paulo recebeu muito menos do que poderia receber em outras transações que não deram certo. Nos últimos anos. Mas aí não teve culpa. O São Paulo não teve culpa. Não é que o São Paulo queria vender o Rodrigo Caio, mas ele ia, batia na trave e voltava, fazia os exames, então não vai dar certo, e ele voltava. Então não era uma coisa que o São Paulo abriu mão de ganhar muito dinheiro. Acabou o São Paulo vendendo, quis, mas não deu certo. Acabou vendendo por menos do que poderia pegar. Sim. E o Flamengo também não comprou por aquela pechincha, ao contrário, pagou muito. Pagou caro. E pela impressão que dá, que foi o dinheiro do Rodrigo Caio que falou, Hernandes, vem cá, né? Porque sobrou ainda... auxiliou de alguma forma. Sobrou, foram 22 milhões de reais, o Hernandes me parece que custou 3 milhões de dólares ou euros, alguma coisa assim. Sobraram 4 milhões, então é dinheiro, né? Verdade. Olha, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui nesse BB Debate. Esquisito, né? A gente fazer... Esse ano não. Hoje é uma duração diferente, né? Sim, hoje são 2 horas apenas de programa. São apenas 2 horas e não 3 horas como todos os dias. Essa é a primeira então parte, é muito tranquilo. Nosso padrão... deixa eu só ver rapidinho, só falar rapidinho aqui. O Lucas Ferraroni, ele está dizendo que o Palmeiras tem que deixar como mais baixa prioridade a Copa do Brasil. Deixar time B total para essa competição e planejar para começar muito bem o
Brasileirão, para no fim da competição ter respiro quando estiver na fase finais da Libertadores. A Libertadores é o grande objetivo. É o grande do Palmeiras. objetivo. Não deixa de ser uma Não, é do estratégia. Cruzeiro Não sei se vai ser desse Vamos jeito, lembrar que o ano mas... que vem vai ter Copa América. Copa América no meio do ano. Então, Dá o calendário paradinha. vai ser... tem Ainda isso mais. também. E até porque não dá para você chegar para os jogadores e falar, olha, fiquem tranquilos, vocês só vão começar a jogar no Campeonato Brasileiro, porque esse tempo parado também faz muita falta para um jogador de futebol. Não é assim, na hora que ele quiser jogar, ele vai começar a jogar. Tem que jogar o tempo inteiro. Não dá para jogar toda semana, 2 vezes por semana. Mas ele tem Mas dá razão. para jogar pouco aí Copa do Brasil. de estadual, por exemplo. Copa do Brasil secundária para o Palmeiras, esse ano é uma coisa muito clara. Como seria para o Flamengo no ano passado se o seu presidente não tivesse pretensões político-partidárias. É isso aí, né? Tá? Por isso que aquela nota do Nicola, 7,5, é uma piada, né? O Ian não tá aqui. Ô, Nicola. Ô, Nicola. Fala com o Nicolinha. 7,5 pro Bandeira. Você é louco, Nicola? E teve um fã de esporte que falou assim, nossa, tá todo Olha, mundo Nicolinha. concordando, é Mas eu porque o acho que Nicola não depois tá do- aí, né? Mas aí você já faz. Nicola. Eu discordo dele na ausência Até no dele. boneco. Professor, mas acho que esse você pegou o Nicola errado, é o outro. Não, Esse não, não, é o de o camisa Nicola é amarela, esse esse aí, ó. Esse é o Nicola. Morreu, Nicola morreu. Esse é o Nicola com fome. Esse aí é o pós-natal. É o pós-Nicola que faz. Nicola morreu. Mas de Depois crocodilo, do hein? Guarujá, olha. O Nicola morreu. Você vai ter que ir no Assim. dentista? O quê? Vai tirar o sorriso. O Nicola morreu. Coloca uns pingos aí no olho do Rômulo pra ele Nicola chorar. Que morreu. maldade, hein? Que absurdo. Tá indo ao encontro de Salvo Espíndola. Meu Deus. E o Ricardo Lima tá dando um recadinho pra vocês. Ainda não veio o pacotão de reforços do Flamengo. Vocês podem ficar tranquilos. Aqui não, realmente não veio queridinho. mesmo, não. Não veio ainda, é isso que ele tá É porque dizendo. você falou vai que vir tá ainda. satisfeita, aí vai Não, com- porque eu já tô contando com o Gabigol não e com o conta Bruno com Henrique, isso, não. entendeu? Calma, espera anunciar. Não faça Aí eu tô não. falando, isso também é uma boa. E se você coloca, eu tava olhando aqui, se você coloca Bruno Henrique no Wikipedia, já tá dizendo que ele é torcedor que ele é jogador do Flamengo. Amém. É, mas já cuidado tá, com a mas aí não pode Wikipédia, fazer cuidado. Sim, claro, professor. Eu o sei. Fred, aquele dia que o Cruzeiro tirou o Fred de dentro do avião. Sim. Lembra que o Fred já estava indo para um time da Arábia. Naquele dia, na Wikipédia, já estava o Fred no time da Arábia. Sim. É, porque às vezes... Lá controle se edita, quem quiser editar, edita. jornalístico, né, do site. Ah, mas tem umas coisas na Wikipédia que é impressionante. Defunto, Na hora. eles matam o cara antes do cara morrer. Não, na hora. Faltam 5 É segundos. impressionante. Já tá morto na Wikipédia, é verdade. É. Onde vai ser o velório? Nicola, É tipo já- às 5 da tarde, a pessoa morre 3 horas, já Nicola, morreu. mesmo, sério? É a cara do Nicola, olha lá. ó. Antes do surf. Não, aqui é depois do surf. Será que ele tá... Onde é que será que tá o Nicola? Surfando. no Guarujá, Guarujá. de sunga branca. Sunga branca. Eu tinha De- perguntado se de- o Sálvio tava de sunga branca, Não, mas é ele que não a postou. praia onde o Salvio foi não... Então, aí eu já entrei entrei aqui no Instagram. Nudismo. A do salve. O Salve tá na praia de nudismo. Ah, não. A, Tambaba. a suga do Nicola Ah, é é uma de praia de Português. nudismo, é isso aí? Olho de boi. Tambaba é uma praia de nudismo lá na É uma praia de Paraíba. nudismo e como é que chama? Onde Olho ele de está, boi? onde ele se Estranho o encontra nome agora, pra chama- praia de nudismo. Não, olho de boi é praia de nudismo em também. Búzios. É É mesmo. onde o Salvio se É um encontra. nome estranho pra uma praia de nudismo. Depois ele Como é vai que de pra boi. Tambaba. E aí ele tem conhecido, ele tá conhecendo, é isso? Não, ele Tá fazendo foi, um ele tour? mandou um convite, me parece que o Calçade tá indo pra lá também. Ah, é? É, e depois eles vão juntos pra Tambaba. Eu gosto Aproveitar, dessa fazer um amizade. tour. Acho interessante. Olho de é uma boi não era amizade selo. interessante. Acho que o selo mais caro do mundo era o olho de boi. Nossa, você também vai em praia de nudismo, Não, Zé? não. Já não curte? Não sou muito chegado a isso aí, não. Ah, que pena. Olha, Pra lá, né? pode ir. Não faz o meu gênero. Não? Não. Não. Eu gosto de praia, mas não de nudismo. Não, você prefere com sunga, com Sim, short, todo mundo calção. vestido, tal, tranquilo. Que é com aquele cordão assim. É. Intervalo, vou é pro um lugar pra intervalo fazer nesse Deixa bebê essas debate. coisas pro- Entrei no Instagram, me deu uma Praia de depressão. nudismo é A gente volta já. Praia de nudismo é